Bom dia a todos. Bom dia, pessoal aí da live. Temos aí a participação de alguns motoristas. Obrigada aí pela participação de vocês. Para vocês que estão aqui iniciando, toda terça-feira a gente tem um programa de segurança, que é Diálogo Semanal de Segurança. E uma vez por mês a gente tem a REMEN, que é a Reunião Mensal de Segurança. Hoje a gente vai fazer o DSS, que é o Diálogo Semanal de Segurança. Toda terça, às 6 horas da manhã, a gente inicia, tá? O nosso bate-papo. Não vai se alongar muito os DSS. A REMEN, que ela dura mais ou menos 1 hora. O DSS é mais curto, tá bom? E hoje a gente vai iniciar aí o nosso diálogo semanal de segurança com o nosso técnico de segurança, que é o Lucas, que deu treinamento aí para vocês e vai dar ainda para a turma nova. Tá? Vai falar de alguns assuntos aqui em conjunto com o seu Amaro. Então fiquem à vontade aí. Lucas. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, estou há 8 meses aqui na empresa. Estava realizando meu curso técnico de segurança do trabalho. Graças a Deus, terminei, concluí. Fui classificado mais ou menos 2 meses, então sou aqui novo. Estou aqui realmente para aprender com vocês, com a experiência de vocês. Eu acho que somando aqui, tem muito mais de 200 anos de experiência aqui de vocês. Então, conto com a ajuda de todos, né? E queria agradecer realmente a presença de todos. E no caso que, como a dona Ana explicou, aqui é um diálogo, né? Se vocês quiserem expressar alguma opinião, expressar algo, assim, porque às vezes a dúvida de um possa ser a dúvida do outro. Então, seria importante a gente dialogar justamente para esse espaço aqui sobre segurança, beleza? Pode passar já. Aqui, ó, utilização correta dos EPIs. Eu já dei treinamento para os meninos, né? Os meninos já sabem, EPI significa Equipamento de Proteção Individual. Aí, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, junto com a NBR, que é norma brasileira, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, rege o nosso âmbito das nossas normas, né? Para serem atendidos. A 97.35. É uma norma brasileira que estabelece os requisitos para o conjunto de equipamento de emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. Ela define os equipamentos de proteção individual, EPI, para o condutor e auxiliares, equipamentos de sinalização e um extintor de incêndio portátil para a carga. Essa norma visa garantir a segurança das equipes envolvidas no transporte de produtos perigosos, químicos perigosos. E aqui tem alguns exemplos, né? Quem já pegou o caminhão-tanque sabe que nesse caminhão vai ter, além dos seus equipamentos de proteção individual, também vão ter os dispositivos de segurança, como os extintores, o cabo, terra, os calços, cones, fita zebrada. Então, isso é extremamente importante, não só para a sua segurança, mas também com os demais, beleza? E também você sabe que a empresa ela tem a responsabilidade de fornecer esses equipamentos individuais, de proteção individual, e também exigir seu uso, também utilizar os treinamentos, entendeu? E a gente, como trabalhador, como empregado, também temos nossas responsabilidades, que é no caso da conservação da guarda, da utilização para a finalidade que se destina. Então, a empresa ela fornece também com o CA válido. Esse CA é o certificado de aprovação, onde já está dizendo o nome. Ele já está certificado e aprovado para ser utilizado. Então, e tem 2 pontos importantes que a gente queria falar. No caso das botas, especificamente, utilize as botas sempre, dentro do seu caminhão, onde você estiver conduzindo, ao descer do caminhão, ao subir. Então, a qualquer momento, utilize suas botas. E da forma adequada, adentrando todo o seu pé dentro da bota. Por quê? Porque tem motorista que pega, entra no caminhão, tira a bota, desce às vezes sem a bota, ou então coloca a bota de forma inadequada. Então o EPI está ali para proteger vocês, salvaguardar a vida de vocês, entendeu? E um ponto importante também é que existe uma ordem geral. Por exemplo, para se eliminar o risco. Se for para eliminar o risco, como eu venho falando com os meninos, é o ideal. Só que primeiro vem as medidas administrativas, as placas de sinalizações. Se o risco permanecer, vem os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. O nome já está dizendo, passar a guardar o coletivo. Se o risco ainda permanecer, a última barreira de proteção contra o risco é o EPI. Então, no caso, se você não estiver utilizando o EPI, consequentemente, você está tirando a última barreira de proteção. Então, veja como é importante. Você tirando o EPI, a funcionalidade dele, você vai estar exposto direto ao risco. Então, pense bem antes de não estar utilizando os EPI.
fulano, ciclano perguntar, não, mas isso não precisa, precisa sim, pois isso é baseado em fatos, estudos científicos, anos e anos de acidente e de doenças relacionadas ao trabalho. Beleza? Pode passar. Tudo tranquilo, né? Ninguém quer perguntar nada, alguma coisa, alguma questão para perguntar? Tranquilo, né? Só reforçando aí, quando ele falou aí sobre não usar o equipamento correto, é que a gente já tem, inclusive, já em treinamento, pegou o motorista usando como chinelo o sapato. Pisa atrás aqui do calcanhar e aí sai andando. Bem, primeira coisa, o que está acontecendo aí se ele faz isso? O que pode acontecer? Se andar por aí com um chinelo no sapato. Vai atingir o calcanhar. Alguma coisa que esteja lá sobressalente no piso, você vai andar e vai se acidentar. Não é o objetivo. Quando entrega o sapato para proteger os seus pés, certo? Subiu no caminhão, tem ninguém vendo. A câmera vai pegar o pé? Não vai. Qual é a barreira para você ter a consciência de que você está fazendo a coisa correta? Quem é o responsável pela sua segurança? É a câmera? Sou eu? É Lucas? Não. Cada um de vocês. Então tem que usar o sapato, é a obrigação, está na NBR. Se for pego pelo policial na rua, vai levar multa. Se você descer com um sapato usando como chinelo, ou se não se descer com um sapato que não seja de segurança, você está transportando produto perigoso. Então tem que usar o EPI adequado, tá? A gente não pode fazer as blitz e pegar o cara andando como chinelo. Como ele falou no início, a empresa tem a responsabilidade de fornecer o EPI gratuitamente. Você tem a obrigação de cuidar desse EPI, de usar para que se destina, como ele falou, e o sapato a gente usa onde? Ele também falou. Entrou na empresa, já vem com sapato de segurança. Vai dirigir, sapato de segurança. Vai para carregamento, descarga, sapato de segurança, como você aprendeu a usar, que é como a gente está falando agora. Né? Não pode dirigir de sandália, não pode dirigir descalço, ou com um sapatinho velho que você tenha, que não seja o aprovado pelo Ministério do Trabalho, que tem o CA, a certificação correta, para que você atenda toda a sua jornada de trabalho, né, de acordo, conforme como a gente está combinando aqui, treinando aqui vocês. Como a NR6, que é a do EPI, determina também, tá? Pronto. E um ponto importante também, a quem não passou ainda vai passar, vou dar um treinamento com vocês sobre EPI, né, que é, além da ABNT, né, que rege essas normas brasileiras, existe especificamente a norma brasileira que trata sobre isso, o EPI, equipamento de proteção individual. E lá na parte da responsabilidade, vai ter que ser adotadas medidas para o controle. No caso, vocês vão assinar a ficha de equipamento de proteção individual, vocês vão estar responsáveis pelo aquele equipamento. A higienização também é com vocês. Então, se ele for danificado, extraviado, a empresa tem a obrigação de fazer essa troca. Então, vocês estão responsáveis pelo treinamento, vocês assinam por vocês, além da ficha. Então, vocês são responsáveis por aquilo. Também possa ser que vocês possam passar por alguma advertência. Ao não utilização do EPI, no caso, na atividade laboral de vocês, se vocês não estiverem utilizando, vocês vão ser passivos de advertência, podendo chegar, assim, a terceira, a quarta, ser demitido por justa causa. Então, muito cuidado, vocês assinam, vocês ficam responsáveis. Então, vamos aí, como eu falei, é a última barreira de proteção de vocês. Tirou essa barreira, a última barreira de proteção, vocês vão estar diretamente expostos a esse risco. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos para frente. Aqui é um videozinho ilustrativo sobre o uso devidamente dos calços, porque geralmente a gente também participa de blitz, faz blitz. A gente teve um tempo desse que a gente foi lá na Elog, pegou um caminhão CT sem os calços devidamente utilizados. Aqui na garagem, geralmente, é muito difícil, né, porque tem o pessoal do pátio, tem os monitores ali passando, a gente passando. Aí fica mais difícil de identificar o erro, né? Mas só que geralmente também a gente pega os calços sem estar devidamente o uso adequado. Então é muito importante para vocês, não só para vocês, mas também com uma circunvizinhança, os demais trabalhadores que estejam ali com vocês. Vamos passar agora. Oi, pessoal. Vamos hoje aqui dar outro recadinho aqui para vocês, tá? Uma participação especial aqui agora de dois colegas de vocês. Aí eu tô aqui com o Lócio, olha ele ali, dá um tchauzinho aí, e com o Hamilton, que também tá aqui pronto para sair aí em viagem. A gente vai falar rapidinho para vocês sobre o calço, os calços das rodas. A importância que é a gente utilizar os calços das rodas e
os posicionamentos corretos que a gente tem que fazer no caminhão, né? E Lócio vai dar uma aula pra gente aqui agora, porque tem alguns caminhões, tem umas particularidades, né? Lócio, fala aí pra gente. Geralmente o normal, esses carros normal que vêm, geralmente eles só levantam o eixo da frente, isso no último tanque de trás, né? Que é onde a gente coloca os carros. É o eixo da frente. Aí geralmente a gente bota sempre no eixo do meio, beleza. Mas tem deles, esses Mercedes amarelos, eles vêm com dois tipos de tanque, esses tanques inox. Ele veio com eixo, levantando o eixo da frente e o último eixo de trás, e só o eixo do meio que não levanta. Já tem deles que levantam os dois eixos da frente e não o último de trás. Aí para isso a pessoa tem que se formar quais são os tanques que fazem esse tipo de levanta o eixo. Que levanta o eixo. Por que eu não devo colocar o calço nesse que levanta o eixo? Porque você colocando o calço nesses que levantam o eixo, ele não vai servir. Porque você coloca o calço, aí você lembra de levantar o eixo. Ele vai embora e o calço fica lá. O calço fica lá. Entendeu? Também não vai servir, segurar, né? Não vai segurar o carro por eventualidade, né? Descida vem acontecer, que eu acho que isso é raro acontecer, mas tudo pode acontecer. Aí você já fica atento. E a gente precisa colocar os calços aonde mesmo? No cavalo, que é o essencial, no cavalo, e no último tranque de trás do lado do carona, por conta da 360, né? Sem ser no eixo que levanta. Sem ser no eixo que levanta, tem que ser no eixo que fique fixo. Muito bom. Aí eu vou falar rapidinho aqui sobre a história do calço, amigo. Você sabia que desde o século XX que a gente utiliza calço nas rodas? E por que a gente utiliza? Você sabe por quê? Para uma segurança a mais, né? Uma segurança a mais. Tem caminhão que quando o balão já seca, ele automaticamente ele libera o freio. Esse modelo mais novo. Mas por que iniciaram, né? Por que foram ter a ideia de fazer esses tipos de equipamentos para colocar no caminhão? Primeiro porque na Revolução Industrial, lá quando começou muita produção, muita indústria, né, funcionando, tem a logística também. Então na época os freios não funcionavam direito. E aí começou a ter os acidentes. E aí a partir daí veio também as ideias para evitar os acidentes. E uma das ideias foi essa, colocar esses calços, né, para segurar melhor, para não ocorrer os acidentes naquela época. E aí a partir de uma determinada data, aqui no Brasil, se instituiu a NR, as NRs, né, e algumas NRs falam sobre isso também, de transporte de produtos perigosos e de máquinas e equipamentos, porque aí na época circulava-se muita empilhadeira, né, e outros veículos, então se precisava colocar algo mais seguro para barrar esses veículos. E aí por isso que surgiu o calço, e agora a lei, né, tem NBR que fala disso, tem NR que fala disso, e a gente precisa saber que elas existem para ajudar o motorista, né, para ajudar, então a gente precisa, onde você estiver, se estiver na garagem, se estiver no posto, se estiver pernoitando em algum local, use o calço. Em swap, nas bases que disserem que não é obrigatório o uso do calço, não é permitido às vezes, tem algumas bases que não é permitido. Você atende à determinação do local. Mas fora disso, coloque os calços. Ele vai te ajudar a segurar o teu veículo se acontece alguma coisa, né? Se for uma aclive principalmente, ou declive, e você vai ter que dar um giro 360 graus para olhar se tem algum obstáculo embaixo do caminhão também. E isso facilita, né, amigo? Você coloca seus calços aonde? Coloco sim. No cavalo e na última carreta, né? No cavalo aonde? Cavalo lá do motorista. E na carreta? No último tanque lá do passageiro. Muito bom, Milton. Dê um tchauzinho aí, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia, Douglas. Acabou de chegar, né? Está estacionando um daqueles veículos, gente, que a gente falou ontem. Que tem as exceções aí dos eixos que, se eles forem suspensos, a gente não deve colocar o calço. Aí ele se posicionou no cavalinho corretamente, agora ele está indo lá fazer. Tá o eixo que suspende aqui, Douglas? Vem cá, me apresenta aqui ele direitinho, para o pessoal ficar ciente também. Primeiro e último. Primeiro e último. Primeiro, aqui ó, o cavalo ali, a carreta. Primeiro é esse aqui, aponta aqui. Esse, né? E esse outro aqui? Também. Pronto. Primeiro e último desse conjunto aqui. E agora vamos ver a outra. Outro conjunto. O que suspende qual é? Primeiro e último também. Aponta aí, primeiro. Esse é o primeiro e aquele é o último, então ele vai colocar no que não suspende, como a gente combinou ontem, tá bom? Vamos lá. Obrigada, viu, Douglas? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês que estão também aí na live.
é muito importante essas informações, a gente saber que existem normas de segurança a serem cumpridas. Não só pelas normas que estamos fazendo isso aí, somente porque existem normas sobre isso, mas sim pela segurança. Nós temos exemplos, claro, e acredito que algum aqui de vocês, tanto quem está na live como quem está aqui presente, já ouviu falar que deixou um carro no canto e o carro desceu, né? Ultimamente, há 2 meses atrás, eu acredito, aconteceu um fato em um posto da empresa. A empresa tem um posto lá em São Sebastião, e um veículo terceiro, ele parou por um período de tempo no posto, desceu para ir no banheiro, ou seja, fazer a sua parada eventual, tomar um café, e deixou o caminhão lá no pátio do posto. Por um segundo, observamos que o carro começou a descer, ou seja, o motorista estava ausente, no banheiro ou no restaurante, e o carro desceu e foi embora. Graças a Deus que não causou um acidente grave, porque bem antes de ele chegar na pista, ele atravessou a pista e caiu dentro do canteiro, lá em São Sebastião. As câmeras do posto filmou tudo, viu todo o percurso. Todo mundo olhava, pensava que o motorista estava dentro do caminhão, mas o motorista não estava dentro. O caminhão desceu. Semana passada também vimos um vídeo onde um caminhão estava parado em uma oficina e de repente ele desceu, causando um grande estrago. Virou o carro de terceiro, bateu em carro pequeno, em caminhão. Eu acho que algum de vocês aqui assistiram esse vídeo de Scania, né? Isso, 113. Então, o que é que a gente faz? Essa é a forma correta de colocar o calço. Desceu da cabine, pegou os seus calços, colocou o calço aonde? No pneu da tração, na roda da tração, do cavalinho, lado do motorista. Desceu ali, colocou o calço, continua o seu giro, no último eixo da carreta, do lado direito, você vai colocar os calços. Amarelo pode ser colocado, ele pode ser colocado no última roda e penúltima? Pode, desde que os dois estejam calçados, tanto para frente como para trás. Por quê? Um calço daquele vai segurar o carro, olha, ele vai minimizar o impacto. Tem um calço lá no cavalinho e tem um calço na carreta. Então vai fazer com que evite de causar um acidente de grande proporção. Além disso, você também está tendo a oportunidade de dar um giro 360 graus, bem conhecido como volta olímpica. O que é a volta olímpica? Ela traz como segurança? Ela traz como segurança você certificar-se de que o seu carro está isento de qualquer obstáculo. Como, por exemplo, um andarilho. O andarilho está ali, ele está na beira da pista, andando, já está cansado, e você parou lá no posto, ou parou no posto fiscal, seja onde for que você fez a sua parada eventual. Ele vem cansado e tudo que ele quer é uma sombra. Quando nós cansamos, queremos descansar em algum lugar. E ele encontrou teu caminhão parado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele pode deitar embaixo. Já vimos também vídeos sobre isso, orientativos. Então, o que é que a gente faz? Aproveita essa volta para observar tanto o obstáculo ao redor do caminhão, como também observar o pneu que está descalibrado, uma lanterna que pode ter trincado, que pode ter quebrado, deixado de funcionar, um extintor que pode ter soltado as suas garras e ele ter ficado solto e soltado no decorrer da estrada e causar um acidente com o terceiro. Ou seja, é uma oportunidade de você observar todo o entorno do seu caminhão. Além disso, causando a segurança, não só para você, como todo o terceiro que vai estar ao seu redor no decorrer da sua viagem. Porque nunca estamos só no trecho. Temos sempre alguém. Ele fala observar sobre o ambiente ao seu redor. Então, esteja com o quê? Com os olhos em constante movimento e espere o inesperado. Fixar os olhos, ele vai falar sobre planejar a direção segura. Planejar a direção segura, você tem uma visão ampla de todo o cenário no que você está trabalhando no momento. Ter uma visão do cenário é você se proteger sobre o obstáculo. O que é esperar o inesperado? É você estar atento ao que possa acontecer, para o que venha acontecer de forma inesperada e te pegar de surpresa. Para isso é preciso você ter o quê? Ter uma visão ampla. Movimentar os olhos a cada 2 segundos. Ele faz com que você tenha uma visão ampla? Faz por quê? Porque os nossos olhos precisam ser lubrificados. Eles não podem, quando você fixa os olhos,
Você está ali agora, sente uma dormência, não sente um ardor, quando a gente fixa os olhos? Esse ardor faz com que você não tenha uma visão constante de todo o cenário. Vai causar um incômodo. Por isso que ele pede para movimentar os olhos a cada 2 segundos. Sempre movimentar os olhos para que você tenha uma visão ampla do seu cenário. Não olhe apenas para frente. Esteja atento a tudo que acontece ao redor do seu veículo. Verifique os espelhos retrovisores, interno e externo, em espaço de quê? A cada 6 a 8 segundos. Por quê? Porque podemos ser pegos de surpresa por exemplo, um usuário vulnerável. Se você deixa de olhar o retrovisor de 6 a 8 segundos, ô Amaro, será que isso é fácil? Não, mas é possível. A gente sabe que há uma dificuldade por parte de todo e qualquer motorista. Eis-me aqui, eu também sou um motorista. E eu sei que é difícil a gente estar totalmente fixado com os olhos ali no lado direito, principalmente no lado direito. Mas é possível a gente se esforçar para evitar ser pego de surpresa. Por quê? Os usuários vulneráveis, eles surgem constantemente ao nosso redor. Esses personagens nos convidam a prestar atenção constantemente no trânsito. Porque o motoqueiro, por exemplo, ele está lá atrás com a moto, ela vem aí com 160 km, 140 km, eles são ligeirinhos. E o caminhão anda na 75. Você observou ali agora e foi embora. De repente, quando você pensou que ele passa por você. Ele passa pela direita, ele passa pela esquerda. Quando você está observando os retrovisores, você está atento no que possa acontecer e vê quando ele se aproxima. Por isso, essa é importante de a gente observar sobre os retrovisores de 6 a 8 segundos. Ao parar o veículo em um semáforo ou congestionamento, mantenha os olhos em movimento. Estabeleça quais são os objetos relevantes e irrelevantes para a sua direção. Elimine barreiras visuais, mantendo distância adequada de 6 segundos do veículo à frente. Fique atento aos usuários vulneráveis. Como aqui falamos, eles surgem constantemente e eles também têm o mesmo direito que nós temos de estar no trânsito. Pode passar, Diego. Aqui estamos sobre regras e infrações relacionadas à ultrapassagem. Ultrapassagem tem nos causado um sério problema. Observe que o artigo 32 ela proíbe a ultrapassagem em curvas, declives, sem visibilidade suficiente em passagem de nível, pontes, viadutos e travessias de pedestre, exceto com sinalização que permita a manobra. O artigo 191 ele fala exatamente de que considera a infração gravíssima forçar a ultrapassagem entre veículos em sentido oposto com penalidade de multa 10 vezes e suspensão de direito de dirigir. Observe que estamos falando aqui de artigos de lei. Mas já parou para pensar o risco que quando a gente se envolve em uma ultrapassagem forçada? Quantas pessoas estão ali agora envolvidas no risco cometido por você e por mim como motorista? Dirigimos e ontem até foi bom na sala, falamos sobre ultrapassagem, sobre limites operacionais e falamos sobre velocidade, e temos uma AET, que nos dá o direito de dirigir o carro de grande porte. Lá ela diz que tanto ultrapassagem como o horário não é permitido. Por quê? Com a ultrapassagem, quando você se envolve em ultrapassagem, você está ali agora se possibilitando em até 35% de chance de se envolver em um acidente. É o Código Nacional Brasileiro de Trânsito que fala sobre isso. O carro é de grande porte. Tem um Corolla, tem uma STA 4 que vem ali com uma velocidade excessiva. Ela tem potência, tem motor e tem velocidade. A gente tem potência, tem motor, mas não temos velocidade. Então não temos condições de fazer ultrapassagem. Como, por exemplo, estamos aqui agora lidando aqui todo mundo motorista da LVA. Vai ali 4, 5 carros seguindo. Se todos nós temos que andar em 75 para não atingir 80 em mais de 30 segundos, por que eu tenho que fazer ultrapassagem? Vamos todo mundo para o mesmo lugar. A nossa velocidade é a mesma. Por que eu tenho que ultrapassar o carro de Marcos, de Vinícius, de Adson? Ou seja, olha, nosso segmento é um só. Daqui a pouco, quando ele encostar lá, eu também chego. Por que passar? Colocar em risco a nossa vida e a vida de terceiro.
Muitas vezes temos visto vídeo que tem me chamado a atenção, onde alguns dos nossos motoristas, infelizmente, por quê? É comportamento, é ser humano. O ser humano, ele tem desvio de comportamento. Bom é que não esteja, mas existe. Então, tenta forçar uma ultrapassagem. Ao tentar forçar a ultrapassagem, chega no meio do veículo e para. Quando ele parou, ele colocou em risco tanto a vida dele, como a vida daquele que ele tentou ultrapassar, e como de quem está vindo inocentemente, que vai pagar um preço sem ter nada a ver com o que está acontecendo. Quem foi que nunca viu isso? Muitas vezes estamos vendo isso acontecer. Porque acidentes acontecem e envolvem 3, 4 caminhões em um determinado momento. É justamente ultrapassagem forçada. Queríamos pedir a compreensão de todos para que evitassem esse tipo de direção. Porque o risco que existe, ele já está lá. O que a gente não pode é nos expor ao risco. Nos apresentar como dizer, olha, eu estou aqui, estou pronto agora para causar uma grande explosão, para causar um grande acidente. Pelo contrário, estamos prontos, estamos aptos a trabalhar com segurança, a manter não só o que manda o CTB, mas manter também a segurança, o padrão de direção com excelência. Por quê? São esses artigos que aqui estamos falando, são infrações, onde isso tudo tem um custo. E quando tem um custo, é pago, passou. O que aconteceu? Olha, teve ponto na minha habilitação, é logo a preocupação do motorista. E a vida de alguém? E a sua vida? E a sua família? E as empresas? E as pessoas no entorno? Tem nada a ver com um ato que a gente poderia ter evitado se tivéssemos dirigido de forma correta? Então, são artigos de lei que são feitos não para punir, sim para educar. Existe a punição, sim, quando há infração. Porque se ele foi estudado, posto em prática, foi aprovado, então o que é que eu devo fazer sobre ele? Olha, eu vou deixar com que ele aconteça, não vou falar somente em pagar uma multa. Quantos pontos vai valer na minha carteira? Mas quantas pessoas iriam chorar se o acidente viesse a acontecer? O fato aqui, não estamos falando simplesmente dos artigos em custo, do valor financeiro, mas o valor que não tem preço, que é uma vida. É a minha vida, é a sua vida, a vida de terceiros, são aquela família que ficaram em casa esperando seu esposo chegar, sua esposa, seu irmão e sua irmã, seu tio, seu sobrinho. Então, quem somos nós? Somos motoristas profissionais, treinados, capacitados, que temos a oportunidade constantemente de aprender, de estar junto, de mãos dadas, recebendo esses diálogos de segurança. Eu sei que muitas vezes há uma dificuldade por parte de cada um de nós, porque tem pessoas que dizem, mas rapaz, é tanto treinamento, são tantas coisas em nossas mentes, será que iremos acumular tudo isso? O Código Nacional de Trânsito Brasileiro foi criado em 1941, com 141 artigos. Em 1997, ele sofreu a sua primeira alteração. No dia 20 de agosto de 1998, ele veio ser em prática. Sabe com quantos artigos? 341. E hoje ele está aqui sofrendo reforma constantemente, que é para todos nós viver sobre ele. Quem somos nós? As pessoas que fomos habilitados a trabalhar dentro desses códigos que foram criados pelos órgãos administradores. Não é nada demais a gente fazer, é somente para quem é motorista. São artigos de lei que existem, que foram criados não para punir, mas sim para educar. Por que ele passou um ano para vir ser colocado em prática? Porque houve uma política educativa bem anterior para que viesse trazer e ser posto em prática para que hoje viesse viver sobre ele. Por isso existe a punição, existem preços. Por quê? Porque tudo isso aqui, ele custou. Teve um custo, teve estudo, teve um tempo. Mas existe cada um de nós que podemos viver e fazer um trânsito melhor. Transformar o trânsito, nesse exato momento onde aqui estamos falando de segurança, tem um acidente acontecendo. Nesse exato momento tem uma equipe médica se mobilizando para fazer uma cirurgia. Nesse exato momento tem uma família chorando. Nesse exato momento tem alguém preocupado porque se envolveu num acidente e diz, olha, eu poderia ter evitado. Então, vamos aproveitar para a gente evitar enquanto podemos. Adquirir as informações, colocar em prática. Tem uma palavra bíblica que ele diz que bem-aventurado é o homem que ouve, guarda e pratica a palavra de Deus. Ouvir, guardar e praticar as boas práticas é viver sobre os bons ensinamentos. E caminhar de acordo com aquilo que a gente sabe fazer. Somos motoristas, somos profissionais e essa é a nossa função. Cuidar do trânsito é dever de cada um de nós. O trânsito não é agressivo, o trânsito é calmo, silencioso. Mas o motorista, quando ele vai na estrada, que ele tenta fazer do trânsito uma agressão, o trânsito mata mais do que toda e qualquer uma guerra.
que mata constantemente. Contar com a colaboração de cada um sobre esses aspectos é fazer feito o Lucas disse nesse instante. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma explicação de trânsito, uso dos calços ou ultrapassagem, que foi os dois termos que foi aqui tratado? Não? Alguém aí da live tem alguma coisa a acrescentar? Se tiver, pode ficar à vontade. Isso aqui é um diálogo de segurança, é um espaço aberto para que venhamos obter as informações e abraçar as boas causas, aproveitar a LVA que se empenha em tratar não só dos seus funcionários, mas de todos ao seu redor. Estamos Ok? aqui. Muito obrigado a todos. Tenhamos Obrigada, um bom dia. seu Amaro. Parabéns aí, ó. Fica aí, fica aí. A gente vai só reportar aqui algumas dicas aí, seguras, né? De ultrapassagem. Sinaliza a intenção. Então, a gente tem seta para sinalizar a intenção. Sempre. Então, utilize a seta, o pisca e o farol para avisar os demais condutores sobre sua intenção de ultrapassar, se for necessário. Tá? Um caminhão desse porte que a gente dirige, o melhor é se manter na sua faixa. Não precisa ficar fazendo ultrapassagens em locais que não dá para você fazer. Zigue-zague na rua vai só provocar acidentes ou você vai se envolver em acidentes. Observe a segurança. Certifique-se de que há espaço suficiente e visibilidade adequada para realizar a ultrapassagem. Mantenha a distância. Após a ultrapassagem, mantenha uma distância segura do veículo ultrapassado antes de voltar para a sua faixa. Não obstrua a ultrapassagem. Se estiver sendo ultrapassado, facilite a manobra, evitando criar obstáculos para o veículo que está ultrapassando. Outra coisa, a gente pediu ali no início que olhasse os espelhos retrovisores. Olhe os espelhos retrovisores para aumentar a sua visão periférica. Você vai ver quem está querendo ultrapassar também. Se o cara está querendo ultrapassar, diminui a velocidade e não aumente sua velocidade para ficar brigando, lutando com o outro. Não vou deixar. Não vai passar. Deixa a pessoa passar em paz. Ela vai seguir com a pressa que ela está em paz, para onde ela quiser. E você vai continuar na sua faixa, devagar, que esse é o nosso lema. A gente vai chegar. Devagar, mas vai chegar. Né? A velocidade empregada, a máxima qual é? Quem já teve treinamento aí? 75 é a de segurança, a máxima é 80. A compatível é aquela que eu me sinto seguro naquele local, o tempo, se tem chuva, se tem sol, se tem buracos na via, é a velocidade que eu vou empregar, que eu me sinto seguro. Então, pode ser 50, pode ser 40, 30, compatível. Limite, 80. Segurança, 75, para não chegar no limite. Pista molhada, estamos no inverno. Ontem chuva o dia todo, então eu queria só reforçar isso aí. Pista molhada, 60 a máxima. De segurança qual é? 55 a de segurança, mas a compatível é dependendo das condições do tempo, do veículo, da estrada, né, do fluxo, de onde eu estiver passando. E aí pode ser até 30 ou parar. Não estou vendo nada, está chovendo muito. Não está neblina, ou tem uma queimada, está queimando aí alguma coisa, né, na margem da estrada. Não continua até que seja tudo seguro.